O vento uivava solitário pela paisagem desolada da antiga fazenda Boa Esperança, em São Lourenço, Minas Gerais. O tempo e o abandono a haviam reduzido a escombros e lembranças malditas. Nenhum pássaro cortava o céu sobre aquelas terras, nenhum animal ousava cruzar os campos mortos. A terra, antes fértil, agora se assemelhava a um túmulo imenso, onde apenas o silêncio e o medo sobreviviam. Mas nem sempre foi assim. Décadas atrás, a fazenda prosperava, seus cafezais estendendo-se como um mar verde ondulante. O cheiro do café fresco se misturava ao suor dos escravizados, que trabalhavam sem descanso sob o olhar severo de seu Antônio, o temido fazendeiro. Conhecido por sua crueldade, ele governava suas terras com brutalidade, impondo castigos terríveis àqueles que ousassem desafiá-lo. Tentar escapar era um pecado imperdoável. Os fugitivos, ao serem capturados, sofriam punições exemplares. Chicotes rasgavam a carne, correntes mordiam os tornozelos, e os dias sem água e comida reduziam os corpos a sombras agonizantes. Mas nada disso impedia que, noite após noite, olhares esperançosos se voltassem para além dos campos, sonhando com a liberdade. Cansado das constantes fugas, seu Antônio decidiu que precisava de algo mais definitivo para manter a ordem, algo que garantisse o medo absoluto. Foi então que surgiu a ideia do poço. Ele ordenou que um grupo de escravizados começasse a escavar, bem no coração da fazenda. De início, muitos acreditaram que era um novo poço d'água para abastecer a propriedade. No entanto, o que se escondia por trás daquela ordem era algo muito mais macabro. A terra foi aberta com suor e sangue, e o buraco foi crescendo, fundo, escuro, faminto. Cada golpe da pá era um prenúncio do horror que aquele lugar abrigaria. E seu Antônio, com um sorriso frio, assistia ao progresso da escavação, satisfeito. Ele sabia que aquele não seria um simples buraco. Seria um túmulo. O buraco crescia, dia após dia, escavado sem descanso por mãos calejadas e corpos exaustos. O sol castigava a terra rachada, enquanto enxadas e pás desciam e subiam, abrindo um abismo que parecia não ter fim. Os escravizados não ousavam perguntar para que servia o poço. Eles apenas trabalhavam, temendo que qualquer hesitação pudesse transformá-los nas primeiras vítimas daquele vazio sem fundo. Quando a escavação terminou, o buraco era uma boca aberta no solo, um convite para o desconhecido. Mas seu Antônio não pretendia saciar a sede de ninguém com aquela construção. Ele queria alimentar o medo. A primeira vítima foi um jovem chamado Elias que tentou fugir na calada da noite. Capturado pelos capangas da fazenda, ele foi arrastado de volta, ensanguentado e fraco. Durante 3 dias, ficou amarrado ao tronco, sem comida, sem água, sentindo o chicote abrir feridas em sua pele já castigada. Quando o 3º dia amanheceu, ele foi levado até a beira do poço. Os outros escravizados foram forçados a assistir. Olhem bem, a voz de seu Antônio cortou o silêncio da manhã. Quem tenta fugir acaba assim. E então, sem hesitação, ele deu a ordem. 2 capangas ergueram Elias, que mal conseguia se mexer. O jovem, com o rosto coberto de suor e sangue, abriu a boca para murmurar algo, mas sua voz falhou. Seus olhos desesperados buscaram ajuda entre os que observavam, mas ninguém se moveu, não por falta de vontade, mas porque sabiam que qualquer sinal de rebelião os colocaria no mesmo destino. Elias foi empurrado para dentro. Um grito dilacerante rasgou o ar enquanto seu corpo despencava pelo escuro. Os segundos pareceram se arrastar, até que por fim veio o baque surdo. Silêncio. Um silêncio espesso, sufocante, que fez até os pássaros mais distantes pararem de cantar. A partir daquele dia, o poço passou a ser o castigo supremo da fazenda. Toda tentativa de fuga terminava com corpos lançados ao vazio. O ciclo se repetiu tantas vezes que os trabalhadores passaram a andar cabisbaixos, temendo até mesmo respirar forte demais. E quando algum fugitivo não era recapturado, o fazendeiro, frustrado e irado, atirava no poço a esposa, a mãe, o pai, os filhos. Tirania se transformou em sadismo. Ele adorava ver o medo,
o terror que provocava nos escravos. Certa vez houve uma fuga em massa. Mais de 20 escravos fugiram. Durante 5 dias, houve caçada aos fugitivos por toda a mata ao redor. Ao final, 12 foram recapturados, mas muitos sumiram na mata. Seu Antônio ficou possesso. Como era possível aquilo acontecer na sua fazenda? Decidiu então dar uma lição em massa. No dia da execução do castigo, reuniu todos os escravos ao redor do buraco. Ele se sentou confortavelmente em uma cadeira na sombra, com uma garrafa de cachaça e um copo para assistir o espetáculo macabro. E um a um, todos os recapturados foram atirados dentro daquele abismo. E depois, mães, pais, esposas, irmãs, filhos, um a um. Havia entre essas pessoas 3 mulheres grávidas. E ele sabia. Seu Antônio ria e seu riso se misturava com os gritos e os prantos dos escravos. Mas o que seu Antônio não sabia era que a terra tem memória e que o sangue inocente, quando derramado, cobra seu preço. O poço não era apenas um buraco, era uma ferida aberta, e algo lá dentro começava a despertar. Seu Antônio havia criado o inferno aqui na terra, na sua propriedade. O tempo passou, e a fazenda Boa Esperança começou a definhar. O poço, antes símbolo de terror, tornava-se um foco de algo ainda pior. Uma presença invisível, mas palpável. Os primeiros sinais vieram com a morte repentina dos animais. As galinhas foram encontradas caídas, os olhos brancos e as penas encharcadas de um líquido escuro. Os porcos começaram a gritar à noite, como se vissem algo que os humanos não podiam enxergar. Depois foi o gado. Bois saudáveis tombavam no pasto como se algo tivesse sugado sua força vital. As plantações seguiram o mesmo destino. O verde vibrante dos cafezais se tornou um mar de galhos secos e retorcidos. As hortas de verduras que abasteciam a fazenda definhavam dia a dia. Nem um pé de alface ou de tomate restara da imensa plantação. A terra, antes tão fértil, transformou-se em pó, incapaz de sustentar qualquer tipo de vida. Nem mesmo ervas daninhas ousavam crescer. Seu Antônio, cético e orgulhoso, se recusava a acreditar que aquilo pudesse ser algo além de azar. Mandou chamar um agrônomo da cidade, que coçou a cabeça ao observar a terra morta e apenas balançou a cabeça. Nunca vi nada parecido, coronel. A terra simplesmente morreu. Os escravizados, no entanto, sabiam a verdade. Sussurravam entre si que o poço estava faminto, que os espíritos dos que ali foram jogados ainda estavam lá embaixo, clamando por vingança, mas ninguém ousava falar isso perto do fazendeiro, até que os sussurros começaram. No início eram leves, como se o vento brincasse entre as folhas secas. Mas não havia mais folhas ali. As vozes vinham de outro lugar. No meio da noite, enquanto seu Antônio tentava dormir, escutava palavras soltas flutuando na escuridão. Chamavam seu nome. Cochichavam coisas que ele não entendia, mas que arrepiavam sua pele. As noites sem lua eram piores. O som do vento parecia carregado de gritos abafados. Os cães da fazenda latiam em desespero, como se estivessem cercados por algo invisível. Então, um a um, os cães desapareceram. O fazendeiro começou a perder o sono. Andava pela casa com um rifle em mãos, os olhos fundos, a barba desgrenhada. Os trabalhadores percebiam que ele estava mudado. Seu olhar, antes altivo e dominador, agora tremia ao cair da noite. Mas ninguém se importava. Era apenas o passado cobrando o que lhe era devido, e o poço ainda não estava satisfeito. As noites na fazenda Boa Esperança tornaram-se um tormento. O silêncio não existia mais. Havia sempre algo sussurrando, algo rindo baixinho, chamando pelo nome de seu Antônio. Ele tentou ignorar, mas os murmúrios se infiltravam em seus pensamentos, como um veneno que corroía sua sanidade. Os trabalhadores notaram a transformação do fazendeiro. Ele já não comia direito, seus olhos estavam fundos e avermelhados, e suas mãos tremiam constantemente.
O homem que outrora chicoteava sem hesitar agora evitava caminhar sozinho pela fazenda. Mas ninguém o consolava. Todos sabiam que era apenas o começo. Na pior das noites, sem lua e sem vento, as vozes finalmente falaram claramente. Você nos jogou aqui, mas nunca partimos. Seu Antônio saltou da cama, suando frio. Olhou ao redor, mas estava sozinho. Engoliu em seco e tentou acender o lampião com mãos trêmulas. Quem tá aí? Gritou a voz fraca, sem a imponência de antes. Nenhuma resposta. Apenas risadas, ecoando como se viessem do fundo da terra. Ele bebeu. Bebeu mais do que nunca, mas o álcool não silenciava as vozes. Pelo contrário, fazia-as mais nítidas. E então aconteceu. Seus pés o guiaram para fora da casa, como se outra força tomasse controle de seu corpo. Atravessou o pátio, pisando na terra morta, sentindo os olhos invisíveis o observarem. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. O mundo parecia distorcido ao redor do velho fazendeiro, como se ele estivesse andando dentro de um pesadelo. E então, ele chegou à borda do poço. Lá dentro, o breu absoluto. Mas conforme seus olhos se ajustaram à escuridão, ele os viu. Olhos brancos, brilhando lá embaixo. Mãos pálidas começaram a se erguer do nada. Dedos ossudos se esticando, famintos. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. Suas pernas se recusaram a se mover. Um sussurro final o envolveu, frio como a morte. Agora é a sua vez. Algo puxou seu Antônio para dentro. Ele caiu, afundando na escuridão, sendo engolido pelo poço que ele mesmo criou. Seu grito foi breve, logo abafado pelo vazio sem fim. O silêncio retornou à fazenda. Mas a partir daquela noite, o vento carregava um novo sussurro, o lamento de seu Antônio, e o poço continuava lá, esperando, sempre esperando.